Bom dia, que o Senhor Jesus possa acrescentar fé nessa manhã, nesse dia, segundo a proporção e a medida que cada um precise para que todos nós vençamos o mal do seu próprio dia, né? Como diz as Escrituras. Nessa manhã eu quero trazer uma palavra que me pediram para repartir segundo o entendimento das Escrituras quando se trata de maldição hereditária. E hoje, por ser um dia muito especial para a minha vida, que é o aniversário da minha filha, 18 anos ela está fazendo hoje, e isso para mim é um motivo de muita alegria, muita satisfação em Deus, porque Ele que me deu esse presente, claro, segundo a permissão dele. A minha filha hoje completa 18 anos. Eu estou muito feliz com essa data, que possa cada vez mais, muitos anos vir e ela desfrutar da presença do Senhor Jesus, que é o maior presente que o ser humano recebeu em toda a sua formação, que é a vida de Jesus, né? Então, hoje eu quero repartir uma palavra que as pessoas têm muita dúvida, muito questionamento com relação à maldição hereditária. Eu, assim, desde que eu me entendo por ser humano, eu ouço falar disso aí, né? Como o filho que é alcoólatra puxou o pai que é alcoólatra, o filho que... ou a filha que é prostituta porque a mãe foi prostituta, o pai que bate na mãe e é irresponsável, o filho também é. Mas eu nunca levei isso em consideração por causa das quebras de vínculos familiares. Eu conheço filhos formados, filhos dedicados ao estudo, né? Filhos que dão bons frutos de trabalho, né? E que os pais não tiveram, e que na dedicação dos filhos alcançaram, né? Formações, empregos bons, né? Não bebem, não fumam, né? E conheço pais que fumam, que bebem, usam drogas, né? Então, assim, mas onde que está o erro nisso tudo? Nós estamos sempre, o ser humano está sempre à procura de um culpado. Nós somos assim. Nós estamos sempre à procura de um culpado por uma consequência que acontece de errado. Quando é certo, é mérito de quem fez. Quando dá errado, a culpa é de alguém. Então, queridos, vamos focar em uma só visão, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Enquanto não se tem uma visão no foco correto que se chama Jesus, que está lá em Hebreus 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se até ali que a minha vida veio se desenhando, veio formando, e Jesus não entrou na minha geração, para que viesse desfazendo todo o embaraço, toda a maldição. Por que maldição? Palavra maldita. Em Tiago fala que da mesma torneira não pode sair água doce nem água salgada. Então, quando você olha para uma pessoa e você diz para ela, né, que ela é igual o pai ou é igual a mãe, ou puxou o pai ou puxou a mãe, se for coisas boas é bênção, né? A gente entende assim. Se for coisas ruins, é maldição. Então, por que da sua torneira, que é da sua boca, não sai a bênção? Né? Esses dias eu estava falando para uma pessoa
que a nossa boca sai Jesus, né? Que Jesus é o verbo, né? E o verbo se fez carne e habitou dentro de nós, entre nós, cheios de graça, né? E vimos a glória de Deus. João 1,14. Então, se a gente for avaliar as palavras que nós declaramos, está muito mais por falta de vigilância do que propriamente maldição hereditária. Está muito mais por falta de vida do que de maldição. Está muito mais por falta de bênção do que maldição. Vamos olhar por um versículo. Desde o Velho Testamento vem desenrolando. Eu poderia começar lá de Caim e Abel, né? Aí eu posso fazer a seguinte pergunta. Primeiro, homicídio, né? Adão e Eva mataram muita gente com a escolha que fizeram. Aí vem Caim também mata Abel. Porque Eva e Adão mataram, na escolha que fizeram, mataram a descendência humana, né? A raça humana todinha. Adão e Eva mataram pela escolha que fizeram, e vem nós na sequência, fazendo um monte de erro, porque é hereditário. Hereditário de quem? De Adão? Então eu sou filho de Adão, mas quando que eu sou filho de Adão? Quando as minhas atitudes seguem o modelo de Adão. Enquanto Jesus não se tornar o Senhor da minha vida, eu puxo alguém. Puxo meu pai, puxo minha mãe, puxo meu tio, vou puxando. Eles falam que é puxa, né? Pô, você puxou seu tio, né? Ah, você puxou seu tio, você puxou sua irmã mais velha, você puxou... Tudo é questão de puxar, né? Mas ninguém quer puxar Jesus, né? Porque Jesus é pesada. A descendência de Jesus é pesada. Mas a conversão. Há uma conversão em Jesus. Há uma quebra de ligação. Há uma quebra. A Bíblia nos prova isso, né? Eu sou um portador de uma necessidade especial, né? Mas meu pai e minha mãe não têm. Mas eu tenho, né? Então, tem isso na Bíblia, João 9, que depois a gente vai entrar para falar. Mas a maldição hereditária, né? Vamos lá. Tem um princípio que Deus, ao formar o homem, deixou, né? Que é livre-arbítrio, livre escolha. Para quem tem Cristo, para quem tem Jesus, por obediência, não tem livre-arbítrio, não. Ainda que eu escolha, ainda que eu faça, mas eu tenho que me arrepender se eu fizer sem a cruz. Porque quem está em Cristo, crucificado, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o morrer e o viver que agora tenho, vivo pela fé no Filho de Deus, na qual me amou e se entregou por mim, Gálatas 2:20. Já estou crucificado. Se eu estou crucificado, né? Que livre-arbítrio eu tenho? Ainda que eu faça as minhas escolhas, ainda que eu faça renascer em mim o velho homem, né? Que esse daí é a nossa grande luta na caminhada com Cristo, né? Mas em Deuteronômio 30, 29, fala assim: perdão, já vou crucificar. Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Aí. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te proposto a vida, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, se
está proposto diante de mim a vida e a morte, a bênção e a maldição, onde que fica a maldição hereditária se eu tenho uma escolha a fazer? Existe a maldição hereditária. Se eu fizer uma escolha segundo a minha vida, sem vida em Deus. As pessoas falam assim, pô, o cara bebe, parece o pai dele, vai morrer igual o pai dele. Quer ver? Existe o mal, não existe o mal? Existe o bem, existe o bem. Existe as duas coisas, né? Mas só existe em mim se eu escolher. Se eu quero me embriagar, eu vou até o álcool. Se eu quero me prostituir, eu vou no prostíbulo. Se bem que hoje não precisa nem de prostíbulo na rua mesmo, a gente encontra, né? As ofertas estão muito grandes. Drogas, precisa comprar? Essa semana eu vi que em um determinado lugar tinha debaixo de uma champinha de refrigerante, olha só, hein? Né? Tava ali um monte de bolinho de crack, olha só. E a pessoa foi lá pegar. E uma outra pessoa que estava passando viu ela pegando debaixo de uma champinha. Olha o nível. Então, maldição hereditária? Escolha, querido, escolha. Vou falar de mim. Eu aceitei a Jesus no meio da rua. Eu estava no meio da rua brigando com a namorada. E ali eu discutindo, isso foi em 88, eu tinha 20 anos. E aí eu com 20 anos, brigando com a namorada, debaixo da maldição. E aí eu levantei e falei assim, hoje eu vou ser crente. Hoje eu vou ser crente. E a nossa família é de pai, mãe e irmãs, a minha família por parte de pai, mãe e irmãs, todos fomos formados no catolicismo romano. Catolicismo romano, que quer dizer católico universal. Católico universal, a palavra significa. Apostólico de apóstolo, fundadores. E romano de Roma. Hoje eu sou católico porque tenho uma fé universal. Apostólico porque a minha formação dos apóstolos. Cristão de Cristo. Católico, apostólico, cristão. Esse é o significado de quem serve a Cristo, né? Mas aí eu decidi servir a Cristo. Eu falei, hoje eu vou ser crente. Do nada, ninguém falou de Jesus para mim. Eu levantei e falei isso. Então, queridos, a nossa experiência, dali para frente a nossa vida lá em casa, meus pais, minhas irmãs, viram mudança na minha vida radicalmente. Foi um baque para minha família. Tive uma visão, se você não acredita, eu quero te dizer que eu tive uma visão, com uma semana que eu tinha aceitado a Jesus, eu tive uma visão de um acontecimento com a minha irmã, na casa dela, discutindo, ela e o marido dela. Eu tive essa visão. Quando ela chegou lá em casa, eu contei para ela que Deus já tinha me mostrado. Eu com uma semana que eu aceitei a Jesus. Então dali começou todo um processo de quebra de escolhas que eu estava fazendo sem a bênção que se chama Jesus. Então, aonde que funciona a maldição hereditária? Dentro da sua escolha sem Cristo, sem a vida, sem Deus, sem fé. Você segue por aquilo que te ensinaram. Exemplo, você nasceu dentro de uma família, você escolheu? Você já nasce com pai e mãe formado, com a cultura formada, né? Cresce dentro de uma formalidade, cresce com ensinamentos. Nós crescemos assim. Eu pude escolher alguma coisa, eu fui muito mimado, 5 irmãs, mãe protetora, pai que dava de tudo. Então, assim, eu fui crescendo assim. Entendeu? E tudo que queria, se não desse, chorava. Precisava de apanhar. Se tivesse o evangelho lá na minha casa, eu era mais disciplinado do que mimado. Né? Então cresci rebelde. E meu pai?
Meu pai era uma ovelha, Antônio Ferro. Ovelha. Para você ouvir a voz dele, tinha dificuldade. Tão doce que o homem era. Né? De tão amoroso que ele era. Quem conheceu meu pai sabe. Na criação que eu recebi dele, eu tinha que ser o quê? Tinha que ser um cordeiro. Eu fui um rebelde. Maldição hereditária. Queridos, a natureza sem Deus é maldita mesmo. Nós, sem Deus, malditos. Em Cristo, ressuscitados com Ele, ressurgimos para a glória de Deus Pai. Encerra ali. Vamos para a última palavra. Observe esse segredo, se você nunca se atentou. A última palavra para o Velho Testamento. Vamos lá, Malaquias. Olha a última palavra do Velho Testamento, antes de Mateus. A gente vai lá antes de Mateus. Malaquias 4. A última palavra, eu vou te mostrar. Se você consegue ver, eu não sei, mas eu vou tentar. Maldição. Olha lá. Velho Testamento, sem Deus, sem a vinda de Jesus. Então, se Jesus não veio, querido, ainda há maldição. Se Jesus não está, ainda há maldição. Aí, ó. Maldição. A última palavra do Velho Testamento. Se Jesus não entrou, ainda há maldição. Se Jesus não quebrou, como que Jesus quebra uma maldição? Quando você se rende. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Querido, diabo, você acha que está fora de você? O diabo se chama mal. E está aí dentro de você. Está dentro de você. Então, se nós que somos filhos de Deus, nós temos que seguir a filiação com Deus. Me tornei filho, a maldição já não existe porque Jesus está em mim. Então, essa é a grande verdade do Evangelho. Isaías 54, Jeremias, Isaías 54, verso 17. Eu vou ler para nós. Essa live que eu estou fazendo, ela tem como título Quebra de Maldição. Isaías 54, 17. Fala assim, ó. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Então, quando tem uma ferramenta preparada contra mim, se eu não estiver com a herança de Deus, que agora eu me tornei filho de Deus, eu tenho uma herança. Então, através dessa herança, eu quebro essa maldição. Que nenhuma ferramenta preparada contra mim não prosperará mais. Não prosperará. Então, se não tem prosperidade contra a minha vida, eu posso até condenar quem se levantar contra mim. E aí você pode pensar assim, e as minhas atitudes? As minhas atitudes mudarão segundo as escolhas que eu tenho como herança da parte de Deus. Ah, mas você veio deficiente. João 9. O que diz João 9? João 9 diz que havia um cego de nascença. E os discípulos se aproximando de Jesus perguntaram. Está escrito isso lá. Mestre, quem pecou para que viesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus, respondendo, lhe disse, nem ele nem os pais dele pecaram, mas ele veio cego para que se manifeste a glória de Deus. Então, qual é a minha herança? A glória de Deus. Se eu tenho uma maldição hoje, eu a sustento com a minha escolha fora de Deus. A minha escolha em Deus quebra todo vínculo do mal
que havia antes de Jesus na minha vida. E a expiação? O que é expiação? Expiação significa purificar, pagar pecados. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos nos purificar para nos reconciliarmos com o nosso Pai Celestial. Então, quando não tinha ainda Jesus vindo na terra como homem, porque Jesus está desde o princípio em Gênesis como Espírito, Verbo, e aí Deus trouxe Jesus como carne, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, né? Então, no tempo da expiação, matava-se animal para pagar pecados. Mas como Jesus veio como homem, morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, ele quebrou a maldição. Ele se fez maldito por nós, porque todo homem que era pendurado no madeiro, na época de Jesus, era considerado maldito no meio do povo. Qual é a minha maldição? A minha escolha, filiação, a minha herança de Adão. Qual é a minha maldição? A herança de Adão. Qual é a minha bênção? A herança de Cristo. Quebrou a maldição? Escolhe o que está em Cristo. E o que está em Cristo? Cruz. E depois da cruz? Ressurreição. Essa é a quebra da maldição. Se você repetir as escolhas de Adão, desobedecendo, ou melhor, vou consertar, as pessoas que repartem o evangelho sempre estão transferindo para os outros. Não tem o evangelho da pá? Evangelho da pá, todo mundo joga sempre para o outro, né? Não, tem que ser da enxada. Se eu escolher sem Cristo, eu vou ser maldito. Deu para entender? Então por que se torna difícil algo na minha vida ser diferente do que a minha geração? Porque eu usei das minhas palavras e formei uma fé em mim mesmo que fui e que sou igual ao meu pai ou à minha mãe. Como que eu faço isso agora? Converto, me arrependo, começo a dizer, eu não sou igual ao meu pai e minha mãe, eu sou igual a Cristo. Sede imitadores de Cristo como eu sou. Sede meus imitadores, Paulo falando. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, queridos, já não vivo mais eu. Então, essa é a quebra de maldição. Ah, tem um problema que eu puxei meu pai. A glória de Deus quer se manifestar nesse problema. Tem um problema que eu puxei a minha mãe. A glória de Deus quer se manifestar. Quando que se manifesta? Quando eu deixar, quando eu me converter, quando eu escolher uma nova atitude, princípio novo, mudança nova. Agora, se eu olho para os meus pais, se eu olho para os meus pais, se eu olho para os meus pais e não olho para Cristo, para frente, eu vou repetir os mesmos erros cometidos dos meus pais, porque eu vou seguir o exemplo que eles deixaram. Né? Se for exemplos bons, siga. Se não for exemplos bons, olha para Jesus. Porque os exemplos bons dos meus pais que eles deixaram, né, eu pergunto, mas eles não conheciam Jesus. Mas o bem e o mal de escolha está à disposição para cada um de nós. A escolha do bem e do mal está para cada um de nós, não executar. Em Gênesis 4, versículo 7, quando Caim matou Abel, que Deus visitou Caim, né? Em Gênesis 4, versículo 7, diz assim, ó. Diz assim, 4, versículo 7, ó. O Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então o desejo do mal vem a mim, cumpre a mim dominá-lo. Ah, eu puxei de papai. Não é que eu puxei de papai, porque o que eu vi de papai que era ruim e eu gostava, eu fiz também. Papai era adúltero, né? Traía minha mãe, então eu traí também, né? Porque era... Ah, papai tomava todas, né? Aí eu conto assim, né? Eu conto, não, essa daí eu não vou contar, não. Essa eu não conto, não. A pessoa vai, toma todas, né? No outro dia você encontra ela. Nossa, ontem eu tomei todas.
Mas aí no domingo vem o almoço, não consegue nem sentir o cheiro do macarrão, da galinha, do feijão, porque o estômago está todo revirado. Maldição. Escolheu uma ação maldita para si mesmo. E o que é bênção? Escolher uma boa ação para si mesmo. Que você fique com essa palavra, que você faça as boas escolhas, que eu possa aprender a fazer novas escolhas. Já fiz escolhas erradas? Então, se já foi feito, se não tem como mudar, se arrepende e faça tudo diferente, em nome de Jesus. Né? Mas não esqueça de inscrever-se no meu canal aí. Eu não gosto de pedir essas coisas também, eu não sei também. Mas vai inscrevendo aí, passa para outras pessoas me ajudarem nessa questão de inscrever no canal aí, porque eu não sei nem como funciona, eu não ia nem pedir isso, mas se você puder me ajudar aí, eu digo para você que eu vou continuar colocando vídeos, porque Deus me chamou para isso, repartiu o evangelho, né, e eu estou aqui para isso, e tenho tempo para isso também. Fique na paz, né, e eu vou deixar o número dos comentários aí, o número do meu celular, se você quiser tirar alguma dúvida, né. Acredito eu que nós estamos aqui para isso. Não sou o dono da verdade, mas conheço o dono. E o dono tem me ensinado. Né? E obrigado por você estar me ouvindo e fique nessa paz em Jesus Cristo. Bom dia.